Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Dayana Mendes e nessa aula nós vamos relembrar alguns conceitos importantes sobre o assunto funções da linguagem. Pensa comigo, se eu falo para você função, é como se eu dissesse para você que ao nos comunicarmos, ao utilizarmos a linguagem, seja a linguagem falada, seja a linguagem escrita, nós exercemos papéis diferentes dependendo do nosso objetivo. É como se eu dissesse para vocês que, da mesma maneira como na vida, dependendo do contexto, você exerce uma determinada função, ao usar a língua e ao estabelecer uma comunicação com o outro, também exerço uma determinada função. Se você parar para pensar agora, nesse momento, a minha função é passar para você o conteúdo da maneira mais fácil possível. Eu aqui me encontro no papel de professora. Eu sou aquela, então, que transmito o conhecimento para você. Eu sou, portanto, a emissora dessa mensagem. E aí a mensagem, o assunto da nossa aula é funções da linguagem. Você, agora, tem o objetivo de prestar atenção naquilo que eu tenho para dizer, ouvir o conteúdo e assimilá-lo. Então você se comporta de uma maneira diferente. Não é você que fala, é você que escuta. Portanto, você recebe a mensagem, você é o receptor desse texto. É claro que para estabelecer comunicação, eu preciso pensar na função que aquele determinado texto exerce, no objetivo que aquele determinado texto exerce. Textos têm objetivos diferentes, têm intenções comunicativas diferentes, portanto, têm funções diferentes. Observe esse exemplo aqui para você entender melhor aquilo que eu estou tentando te explicar. Eu tenho duas frases, eu amo futebol e veja a partida comigo. Repara que no primeiro momento, o objetivo dessa mensagem foi apresentar um gosto, uma opinião, um valor sobre um determinado assunto. O assunto é o futebol. No segundo momento, o que eu tenho? Eu tenho um texto, eu tenho uma frase cujo objetivo é fazer o pedido. Veja a partida comigo. São textos que têm intenções e, portanto, funções diferentes. O primeiro texto tem o objetivo de apresentar um valor pessoal, uma opinião, um gosto. O segundo texto tem o objetivo de fazer com que você peça algo para o outro. Repara que nesse primeiro texto eu estou destacando e pondo em evidência o uso da primeira pessoa. Já no segundo texto, ao fazer uso do veja, o que eu quero é acionar a pessoa com quem eu estou falando. E para isso, eu faço uso aí da segunda pessoa, ok? Então aqui o foco é o emissor da mensagem, embaixo o foco é o receptor da mensagem. Eu quero chamar a atenção do outro, fazer com que o outro me escute. Dependendo do foco da minha mensagem, dependendo aí daquilo que a mensagem coloca em evidência, eu passo a ter uma função diferente. Quando eu tenho uma mensagem que é centrada no eu, é centrada na primeira pessoa e tem o objetivo, portanto, de estabelecer aí, apresentar um gosto, uma visão pessoal e afins, eu tenho uma função centrada na figura do emissor, que vai se chamar, portanto, função emotiva. Já no segundo texto, eu tenho uma figura centrada no outro. O meu objetivo aqui é acionar você. Veja, eu não estou falando de mim, eu estou falando com você. Eu quero chamar a sua atenção. E nesse processo muda. A minha intenção deixa de ser apresentar uma visão minha subjetiva e pessoal e passa a ser acionar você enquanto público. Portanto, eu passo a chamar a atenção do receptor e passo a ter aquela figura, ou melhor, aquela função que vai ser chamada de função apelativa. Bom, esses dois exemplos me permitem perceber que textos diferentes apresentam funções diferentes, mas eu também preciso pensar que, às vezes,
em um mesmo texto, mais de uma função pode aparecer. Então, é importante você prestar atenção nos enunciados da questão para que você consiga observar aquilo que está sendo pedido. É muito comum, por exemplo, nós termos questões em que se diz que há a prevalência de uma função, mas que, além do uso de uma determinada função, há também o uso de uma segunda função. Bom, quando eu falo em emissor e receptor, eu falo das figuras, eu falo dos elementos que eu preciso, eu falo daqueles que são acionados no processo de comunicação, no processo de interação, no processo de troca. Mas é só isso que eu preciso para falar? Eu só preciso de um emissor? Eu só preciso transmitir uma informação? E preciso de alguém que receba essa informação? Eu só preciso, então, do emissor, do receptor e da mensagem? Obviamente que não. Obviamente que, para que nós estabeleçamos a comunicação, é necessário outros elementos. Eu preciso da mensagem, eu preciso de um conteúdo que será transmitido, pensado. Eu preciso que tanto você quanto eu tenhamos em comum o código que será usado para a nossa comunicação. Se você conhece, por exemplo, o código Morse e eu não conheço o código Morse, a nossa comunicação se torna impossível. Se eu falo português e você fala grego, nós não dominamos o mesmo código, nós não dominamos o mesmo idioma, portanto, a nossa comunicação se torna impossível. Se nós temos o código em comum e conseguimos transmitir a mensagem, será necessário também um canal. Será necessário um meio físico que permita aí que essa mensagem chegue ao outro. Na linguagem falada, por exemplo, esse meio físico é o ar. É o ar que me permite aí que o som seja propagado. Para gravar esse vídeo, eu estou usando a internet, eu estou usando uma câmera, eu estou usando o quadro. Então, são todos esses elementos que vão servir como canal, o meio físico para possibilitar a nossa comunicação. E por último, mas não menos importante, a gente também precisa pensar que uma comunicação depende de um assunto. O assunto ou referente da nossa troca hoje, da nossa interação hoje, é a função da linguagem. Bom, 6 elementos farão com que nós tenhamos 6 funções diferentes. Nós já conhecemos 2 delas, a função emotiva e a função apelativa, centrada na primeira pessoa, centrada na segunda pessoa. Nós vamos agora observar outros exemplos para conhecer as outras funções. Olá! Dando sequência aos nossos exemplos, vamos pensar que a função emotiva é aquela que é centrada na primeira pessoa, como eu já tinha dito, tem o objetivo aí de apresentar opinião, gostos, uma visão de mundo que é individual, que é particular, ok? Já a função apelativa é aquela que vai pôr em evidência a segunda pessoa ou, se não acionar a segunda pessoa, usará pronomes de tratamento. Você, senhor, senhora. Um exemplo é a veja, né? A ordem que eu dou, ok? Já a função referencial, se por um lado, aqui o que eu tenho em evidência é a primeira pessoa, aqui é a segunda pessoa, a função referencial, ela é centrada, ela é focada no assunto. Portanto, a sua centralização, o seu ênfase, né, se dá em cima da terceira pessoa. É a terceira pessoa aqui que vai ficar em evidência. Quando eu digo era só mais um Silva, eu estou contando a história dele. Não é a minha história, não é a sua história, é a história dele. Essa é uma maneira de falar que aparece com bastante frequência em textos jornalísticos, por exemplo, né? Eu também consigo perceber que materiais didáticos podem também fazer uso da função referencial, uma vez que se trata
né, de textos que tem aí uma certa objetividade ao transmitir uma informação. É importante a gente pensar também que a linguagem, que a função que é centrada na terceira pessoa, a função que é centrada no assunto ou no referente, ela vai apresentar a informação com uma certa objetividade e, portanto, ao fazer uso de uma linguagem mais objetiva, de uma linguagem mais direta, ela também faz uso da denotação, não é? Da língua de uma maneira mais simples, direta, sem fazer uso aí de figuras de linguagem, sem fazer uso de construções mais inventivas, ok? Bom, além disso, a gente tem a função fática. A função fática é aquela que testa a comunicação, ou seja, ela vai pegar o objeto que eu estou usando para me comunicar com o outro, ela vai pôr em evidência, portanto, o canal e vai testar para ver se esse canal está funcionando. Quando você liga para alguém, a primeira coisa que você fala é alô. Por quê? Porque você precisa saber se tem outra pessoa na linha. Ano passado, no meio do período da pandemia, nós falamos com frequência frases do tipo: vocês estão me ouvindo? A internet está funcionando para vocês? Essas frases, vocês estão me ouvindo? A internet está funcionando? Elas querem testar para ver se aquele objeto que eu estou usando para me comunicar, de fato está funcionando, ok? Além disso, eu também posso fazer uso da função fática para iniciar a minha interação. Quando eu dou bom dia, quando eu dou boa tarde, quando eu dou boa noite, quando eu dou tchau, seja para iniciar a minha interação com o outro, seja para finalizar a minha interação com o outro, eu sempre faço uso de expressões que tem o objetivo aí de se organizar de uma maneira polida, de pensar o discurso de uma maneira polida. Então eu penso no olá, eu penso no oi, eu penso no bom dia, eu penso no como vai. Quando você faz essa pergunta, você não quer necessariamente saber da vida do outro, né? É uma expressão ligada aí a uma ideia de polidez, ok? Beleza? Bom, vamos conhecer agora as 3 últimas funções. Bom, dando sequência aos nossos estudos e para fecharmos aqui, falta conhecer a função metalinguística e a função poética. Normalmente, os alunos têm uma certa dificuldade para entender essas 2 funções. Bom, a função metalinguística, ela é focada no código. Um idioma pode ser um código. O código Morse é outro código. O Braille pode ser um código. É o conjunto aí, organizado, né, que eu uso para estabelecer comunicação. O que significa dizer que o código está refletindo sobre o próprio código? Significa dizer que aquele conjunto ali que eu estou usando para formar uma língua, para formar um idioma, reflete sobre o seu próprio funcionamento. Então, eu aqui estou dando uma aula. Se eu tivesse tratando de um outro assunto, além do assunto de funções da linguagem, e parasse a minha aula para falar sobre o funcionamento da aula, para explicar como montar um quadro, ou nesse exato momento em que eu estou falando sobre a aula que eu estou dando, eu tenho aí a função metalinguística. Eu tenho um objeto refletindo sobre o seu próprio funcionamento. A função metalinguística, ela é usada, por exemplo, quando eu tenho uma música que fala sobre o processo de criar uma composição, que fala sobre o processo de criar uma canção. Se você costuma assistir filmes, né, e você já viu um making-off de um filme, o making-off de um filme é um exemplo de função metalinguística. Eu também posso pensar no extinto programa Video Show, que era um programa que servia para falar sobre outros programas que apareciam na televisão. Toda essa ideia do objeto refletindo sobre ele próprio, né, é o que a gente chama de função metalinguística. Aqui eu tenho uma música do Oswaldo Montenegro em que ele fala: eu canto uma canção bonita. Então é uma música em que ele reflete sobre o ato de criar canções. E em seguida, ele faz referência aí a uma nota musical. Ok? Beleza? Bom,
Para fechar, a função poética. A função poética, ela é uma função subjetiva. É uma maneira de me expressar em que eu estou muito mais preocupado em como eu vou transmitir uma informação, como eu vou chamar a atenção do outro para a informação que eu estou trazendo. É por isso que a gente precisa pensar que a função poética é uma função que vai usar a linguagem de uma maneira mais subjetiva, de uma maneira mais inventiva e, portanto, de uma maneira mais conotativa. Aqui eu vou ter o uso de rimas, eu vou ter o uso aí de um texto que é pensado para chamar a atenção do seu público. Também vou ter o uso de figuras de linguagem, ok? Nesse poema, eu tenho um exemplo de função poética porque o objetivo aqui, ao escrever esse texto, foi justamente transmitir a mensagem de uma maneira muito inovadora, de uma maneira muito diferente. Quando você tem um texto ambíguo, por exemplo, em que o autor do texto propositalmente brincou com a palavra, você está diante de uma função poética. É importante nós percebermos que todo poema vai fazer uso da função poética. Só que isso não significa dizer que a função poética vai estar necessariamente naquele texto em evidência, ok? Pode ser que o texto seja um texto que faça uso da primeira pessoa em excesso, como os poemas aí dos autores do romantismo brasileiro. Então eu tenho um eu lírico que fala sobre seus sentimentos e sobre suas emoções. Nesse caso, a função que está mais em evidência é a função emotiva, mas eu não posso ignorar que a função poética também aparece ali. A função poética ela vai ficar em evidência quando o objetivo do texto for transmitir uma mensagem de uma maneira diferentona, inovadora, peculiar, ok? O objetivo aqui é em como eu vou dizer, não no que eu vou dizer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bons estudos para vocês e até a próxima.